Oi pessoal, boa tarde, eu me chamo Natália, eu sou aluna de mestrado e eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre as boas práticas que nós devemos ter no manejo na aquicultura. Oi pessoal, boa tarde, eu me chamo Avaliação e seleção de locais. Então, a seleção dos locais para a instalação dos empreendimentos aquícolas, ela deve levar em consideração uma série de aspectos relacionados ao relevo, ao tipo de solo, à disponibilidade de água, a localização, a locação dos viveiros e tanques, entre outras coisas. Então, falando um pouco sobre cada tópico desse, né? O regime hídrico. Então, assim, o que é o regime hídrico? Entende-se o regime hídrico como a disponibilidade de água para o cultivo ao longo do ciclo e ao longo do ano, para que se possa proporcionar um mínimo de renovação de água, né? Então, para a instalação de um empreendimento aquícola, não se deve barrar um rio, mas sim derivar a água em um ponto e canalizá-lo para uma área selecionada para a construção dos tanques. Então, no local da captação de água deve ser instalado um sistema de filtros mecânicos para evitar a entrada de organismos aquáticos predadores, material, sedimentos, folhas, plantas, qualquer coisa que possa causar problema no canal, na água, enfim. A legislação ela permite a utilização de no máximo 20% do volume de um curso d'água para a obtenção de outorga. Então, caso seja utilizado um volume maior, é necessário que haja uma realização de estudo de impacto ambiental prévio, né? Então, a seleção dos solos adequados é muito importante também, porque para a instalação dos viveiros, levando em conta os aspectos de localização, disposição dos tanques, otimizando o uso da área, permitindo que cada viveiro tenha o seu abastecimento próprio. Então, para a cultura, o solo assume muita importância, porque é responsável pelas características químicas, por exemplo, da água, né? Então, o solo ele pode ser constituído de várias partículas de diversas características, origens diferentes. Isso é muito importante na hora de se construir um viveiro. Então, entre os principais tipos de solos encontrados nas áreas destinadas aos empreendimentos aquícolas, se destacam alguns. Temos os solos cascalhados e arenosos, que são compostos de partículas predominantemente maiores, dificultando assim a retenção de água, porém facilitando a circulação de ar. Existem também os solos silt-argilosos, que são formados por partículas mais finas, apresentando uma maior capacidade de reter a água, mas em compensação dificultam a retenção e a presença do ar entre as partículas. Tem também os solos turfosos, que são solos que contêm cerca de 20% de carbono orgânico, sendo assim, eles são caracterizados pela predominância de um material orgânico fibroso turfa. E quanto à permeabilidade, os solos argilosos e sílico-argilosos, eles são os mais indicados, né? Com relação à composição química, solos ricos em fósforo e calcário são ótimos, mas a deficiência desses elementos também pode ser corrigida através de calagem e adubação. Então, sobre o monitoramento da água do solo, né? A água é um fator importantíssimo, né? Então, duas coisas que a gente tem que se atentar é a quantidade e a qualidade da água. Isso é muito importante para que o agricultor decida qual espécie que ele vai criar, qual modelo de cultivo que ele vai adotar. Então, sobre a qualidade, é importante para que em períodos de estiagem prolongada, por exemplo, os viveiros mantenham a quantidade mínima de água, né? E com relação à qualidade, o acompanhamento dessa qualidade de água, ele se faz muito necessário não só para evitar surpresas, tipo assim, estresse e morte dos animais, mas também visando um cultivo adequado, um manejo adequado do sistema de criação, desde a melhor utilização da própria água, ao controle de alimentação, comportamento dos organismos, etc. Então, a água ela possui propriedades físicas e químicas que são muito importantes na criação dos organismos aquáticos e elas devem ser mantidas dentro dos limites tolerados para cada espécie. Então, os parâmetros mais importantes que a gente tem que se atentar da água são temperatura,
oxigênio dissolvido, amônia, nitrito, alcalinidade, pH, condutividade, transparência, enfim, existem vários, né? E sobre o solo, as propriedades físicas do solo de maior importância para a agricultura são a textura, a permeabilidade e a resistência do solo. Então, o que é cada coisa? Bom, a textura do solo é o quê? A textura do solo se refere às proporções relativas de partículas de diversos tamanhos que existem na sua composição. Então, a determinação da textura do solo é feita através de uma análise granulométrica, que é realizada mediante peneiramento, né? Então, o que é a permeabilidade de solo? A permeabilidade é a propriedade que o solo apresenta de permitir o escoamento da água ou do ar através dele. E a resistência do solo é como que o solo se deforma sobre as ações de carga e esforços produzidos pelo peso de uma obra. Então, no sentido de dimensionar a sua fundação. E os aspectos locais que devem ser levados em consideração é o seguinte: o empreendimento de agricultura exige viveiros de qualidade em lugares apropriados para a atividade. E muitos aspectos eles devem ser considerados, né? A obtenção de água, se a água vem de rio, de riacho, de reservatório. Então, essas geralmente são as boas fontes para a piscicultura, por exemplo. Contanto que não sejam poluídas, né, de dejetos industriais, de materiais pesados, etc. Outro ponto importante é a mão de obra, é muito importante o treinamento, as condições climáticas, né, a temperatura do local, as variações, se isso vai influenciar na escolha da espécie, a variação do volume de água ao longo do período de cultivo, né, a localização, se o local de criação é próximo ao centro, isso diminui o custo de transporte de um modo geral, e etc. A facilidade de obtenção de energia. Então, todos esses pontos são muito importantes para se avaliar antes de começar um empreendimento, né? A relação agricultura e meio ambiente. Então, a agricultura ela depende fundamentalmente dos ecossistemas nos quais ela está inserida. Então, é difícil produzir sem provocar alterações ambientais. No entanto, pode-se reduzir o impacto sobre o meio ambiente a um mínimo, de modo que não haja redução na biodiversidade ou comprometimento negativo de qualquer recurso natural, alterações significativas na estrutura, no funcionamento do ecossistema. Então, assim, existem os impactos ambientais, eles podem ocorrer, eles existem durante a fase de implantação de um sistema de cultivo e durante a sua operação. Então, tomando como exemplo os viveiros escavados, muito utilizados para o cultivo de peixes, temos que os principais impactos ambientais durante a fase de instalação do empreendimento são a remoção da cobertura vegetal no local da construção dos viveiros e erosão com o carregamento de sedimento para cursos de águas naturais. E os principais impactos ambientais causados durante a fase de operação dos cultivos são a liberação de efluentes ricos em nutrientes, em matérias orgânicas, causando poluição nos cursos de água, a introdução de espécies exóticas e doenças no ambiente, a introdução de substâncias tóxicas. Então, a sustentabilidade ambiental dos sistemas de produção, ela pode ser melhorada pela utilização dessas boas práticas de manejo. Considerando o exemplo do cultivo em viveiros escavados, temos que as principais práticas para reduzir esse impacto ambiental são a redução na taxa de renovação de água ao mínimo indispensável, o uso de ração balanceada fornecida de forma controlada para evitar sobra, o controle rigoroso no programa de adubação de viveiros para evitar o excesso de fertilizantes, o uso de tanques de decantação, filtros mecânicos acoplados ao sistema de escoamento, priorizar a criação de espécies nativas. Então, todos esses fatores, eles colaboram para uma
sustentabilidade ambiental nesse empreendimento, né? Sobre a destinação correta dos resíduos de cultivo. Então, o material orgânico proveniente da adição de fertilizantes, proveniente da excreção dos peixes, dos restos de ração, eles ficam depositados no fundo dos tanques. Então, por sua vez, os metabólitos e os compostos nitrogenados e fosfatados se encontram diluídos no meio. E os nutrientes derivados da ração não consumida, dos fertilizantes, estimulam esse desenvolvimento de algas. Então, nos sistemas onde se adota a circulação intermitente, esses produtos eles se encontram no efluente, o qual geralmente é disposto em um corpo receptor sem nenhum tipo de tratamento. Então, o maior problema com a qualidade do efluente está relacionado com a despesca dos animais, né? Com a diminuição do nível de água e posterior secagem total do tanque, os resíduos e a matéria orgânica eles são lançados no rio, levando à poluição do meio, né? Então, esses prejuízos eles podem ser ainda maiores quanto à contaminação dos corpos de água, doenças, enfim. Então, sobre os métodos de tratamento desses efluentes. Então, esses métodos de tratamento, eles são necessários visando minimizar esses impactos causados pelo cultivo de organismos aquáticos, né? Então, dentre os vários métodos, a gente pode destacar dois, né? Que são as lagoas de decantação, que esse método ele retém a água dos viveiros despescados, uma vez que os resíduos eles se depositam no fundo e depois de alguns dias eles liberam a água, minimizando assim um impacto ambiental. E a outra maneira é o uso de macrófitas, né, que são aguapés, que pode ser uma alternativa porque essas plantas elas retiram do ambiente o fósforo e o nitrogênio, que são poluidores potenciais para os ambientes aquáticos. Só que o uso dessas macrófitas ela deve ser controlado porque o excesso ele impede a entrada de luz no viveiro. Então, diminuir o oxigênio, a produção de alimento, enfim. Agora sobre controle de fugas, né? Como o sistema de cultivo em tanques redes, por exemplo, né, é geralmente explorado de forma intensiva, é importante o controle de fuga dos peixes para evitar prejuízos econômicos e ambientais. Então, em algumas regiões do país, como no Nordeste, no Sudeste, também ocorre o cultivo de espécies exóticas com alto valor de mercado, como por exemplo a tilápia, né, a tilápia do Nilo. Então, nesse caso, é fundamental o controle de fugas para evitar impactos ambientais e transtornos legais também. Os cultivos em tanques escavados, eles também devem ter mecanismos de controle de fuga para os cursos d'água, porque na maioria das vezes as espécies exploradas, elas são exóticas, então o escape desses peixes durante o cultivo, e principalmente durante a despesca, pode contribuir para a alteração da diversidade dos rios, dos riachos, principalmente quando se tratam de espécies do topo da cadeia alimentar, né? Então, quais mecanismos eu posso utilizar nesse controle de fugas, né? Os mecanismos de controle de fuga, eles podem ser instalados na saída da água dos viveiros, em canais de águas, ou então com a instalação de tanques de decantação no final, antes do corpo receptor do ambiente, que também serve para o controle de fuga de todos os viveiros de empreendimento aquícola, né? Então, alguns mecanismos muito utilizados são as telas, né? Elas são muito usadas porque elas têm um baixo custo. E outro também é o filtro mecânico, que é a forma mais viável para evitar essa entrada ou a saída de organismos para um ambiente natural. Alimentos e práticas de alimentação. Então, quanto ao hábito alimentar, os peixes eles podem ser planctívoros, herbívoros, carnívoros, onívoros, detritívoros
e iliófagos, de acordo com a sua dieta. Então, os planctívoros são peixes que se alimentam predominantemente de plâncton, podendo ser divididos em seletores, filtradores passivos e filtradores ativos. Um exemplo é a carpa cabeça grande. Os herbívoros, eles são peixes que se alimentam de vegetais superiores, né, folhas, frutos, macroalgas. Um exemplo disso é a carpa-capim. Os carnívoros, eles são peixes que selecionam o alimento vivo, né? Um exemplo é o peixe dourado. Os onívoros, eles são peixes que consomem tanto alimento animal como vegetal. Um exemplo de onívoro é o pacu. Os detritívoros são peixes que se alimentam de matéria orgânica de origem animal em putrefação ou matéria vegetal em fermentação. E os iliófagos são peixes que ingerem um substrato formado por lodo e areia, que por si só não representa nenhum tipo de alimento, mas neles são encontrados os alimentos procurados. E um exemplo é o peixe curimbatá. Então, a alimentação adequada para as fases de cultivo, né? A alimentação dos peixes, ela deve sempre levar em consideração as exigências nutricionais, o ritmo alimentar, o estágio de vida, porque dessa forma a gente pode obter o melhor desempenho com o menor custo e ainda assim contribuir com a sustentabilidade do ambiente de cultivo. Então, assim, as larvas dos alevinos. As larvas nos primeiros dias, elas se alimentam das reservas nutritivas contidas no saco vitelínico. Então, com a abertura da boca, a larva ela passa a se alimentar também de alimentos exógenos, e a falta de alimentos no ambiente ela pode provocar elevados índices de mortalidade. Então, com o início da alimentação exógena, a quantidade e a qualidade dos nutrientes disponíveis é de grande importância, uma vez que o sistema digestório da larva ele não está totalmente desenvolvido. Então, assim, para a alimentação inicial de peixes, embora seja usada uma ração proteica de alto valor, é necessário o uso de alimentação natural também, que é o plâncton, né? Para que a larva ela encontre alimento com facilidade, é fundamental que os organismos de plâncton eles estejam suficientemente próximos, né? De forma que as larvas elas possam detectá-los. Então, na alevinagem intensiva, os peixes eles são alimentados com rações completas. O crescimento e a engorda desses peixes, né? Nessa fase, o fornecimento da ração é essencial, porque nas fases de crescimento, a alimentação ela deve ser composta de uma dieta completa, né? Os peixes eles devem ser alimentados com rações que forneçam todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Então, essas rações elas devem ser granuladas, processadas na forma de pellet, né, ou extrusadas para evitar a seleção de ingredientes pelos peixes e facilitar também o manejo, diminuir as perdas, etc. Então, as rações elas têm que ser balanceadas, né? A nutrição ela visa de uma maneira geral o fornecimento dos elementos necessários para que o organismo se desenvolva de maneira adequada. E no caso da produção animal, da forma mais econômica possível, né? Para que o produtor obtenha o máximo de lucro na atividade. Então, alguns elementos nutricionais são as proteínas, as gorduras, os carboidratos, minerais, vitaminas, entre outros. Então, a exigência nutricional, ela expressa a necessidade de nutrientes para o crescimento, para a manutenção das atividades, a reprodução dos animais. E isso varia conforme a espécie, a fase de desenvolvimento, o estágio fisiológico, o ambiente e etc. Então, com relação à idade, os animais nas fases iniciais, eles apresentam uma maior exigência quando comparados em fases de crescimento e engorda, né? No caso dos peixes, devido a uma grande diversidade de espécies, há uma grande variação na exigência de determinados nutrientes, principalmente devido
a diferentes hábitos alimentares. Manejo alimentar. Muitos fatores, eles influenciam no manejo alimentar para o cultivo de peixes, né? Como as espécies com hábitos alimentares diferentes, condições ambientais, sistemas de cultivo. E além disso, ainda tem variação dentro de uma mesma espécie com relação à fase de cultivo e condições fisiológicas, por exemplo. Então, para a alimentação correta dos peixes, todos esses parâmetros que eu citei, eles devem ser observados para que se possa obter ótimos índices zootécnicos e proporcionar uma boa lucratividade para o aquicultor, né? São sobre o armazenamento de rações. Então, para garantir a alimentação de qualidade para os peixes, deve atentar pelo armazenamento da ração em locais apropriados, mantidos em ambiente ventilado, afastado do chão, do sol, de outros animais que possam, né, roedores, pássaros, enfim, altos níveis de umidade, ração, eles proporcionam o aparecimento de fungos, de produtores de toxina, que são extremamente perigosos, né? Então, o gerenciamento do estoque, ele é um fator que não deve ser negligenciado, como muitas vezes né, na aquicultura, né? Não deve haver sobra de lotes de ração já vencido. Deve-se lembrar que o custo da ração é o principal elemento, é um dos principais elementos dentro do custo de grandes perdas, enfim. Então, implica em maior gasto, podendo até inviabilizar a criação. Então, agora sobre a quantidade de resíduos e da qualidade de água. Então, a alimentação ela é o principal fator responsável pelo crescimento dos organismos aquáticos. Então, para uma correta nutrição dos peixes, devem ser levados em consideração fatores como a exigência nutricional, o valor biológico dos alimentos utilizados na formulação da ração, a qualidade dos alimentos, o processamento da ração, o manejo alimentar para cada espécie que vai ser cultivada, respeitando, né, o hábito alimentar, a fase de cultivo. Então, todos esses fatores eles são levados em consideração. A quantidade de resíduos ser menor, né, e a qualidade da água de cultivo ser melhor. Então, todos esses fatores são importantes. A biossegurança. Então, o que é a biossegurança? A biossegurança é um termo utilizado na indústria animal para descrever as medidas tomadas contra qualquer desencadeamento de doenças contagiosas. Então, é uma medida de manejo que é voltada para evitar ou reduzir a probabilidade da introdução de patógenos no ambiente de cultivo e, consequentemente, evitar o surto de doenças. Então, algumas medidas de prevenção de aquicultura na aquicultura são a boa qualidade da água, o monitoramento frequente das condições da piscicultura, o bom manejo dos peixes, a estocagem em densidades adequadas, uma boa qualidade genética dos peixes, a limpeza do local, né, enterrar peixe morto, evitar a proliferação de doença, evitando assim a proliferação de doença, mecanismos contra predadores também, né, porque além de predar, eles ainda trazem doenças aos peixes, uma observação no andamento da piscicultura, peixe, rotina, enfim, tudo isso precisa ser observado. Então, sobre a densidade e as suas relações com a sanidade, né? A densidade de estocagem excessiva, ela dificulta o acesso dos peixes ao alimento, gerando uma certa competição nas zonas de alimentação. Então, isso afeta o desenvolvimento dos peixes, estressa os animais e eles começam a se machucar uns aos outros, né? Então, a disputa pela alimentação, a superlotação, ela causa uma queda na quantidade de oxigênio também estressando os peixes e também facilitando
o acesso de organismos patógenos que se aproveitam da imunodepressão para se instalarem nos peixes. Então, a densidade dos peixes tem uma relação muito íntima e próxima da sanidade também. E sobre o transporte dos animais, o sucesso do transporte ele começa com o preparo dos peixes, né? Primeiramente, eles devem estar sadios, deve-se suspender a alimentação dos peixes, deixando os animais em jejum, né, antes do transporte, evitando que eles façam excreção de fezes na água. Então, o transporte, por exemplo, de larvas e alevinos acontece da seguinte forma: eles devem ser acondicionados em sacos plásticos, né, de 50 a 60 litros, mais ou menos, transportados por carro, né, ônibus, avião. E esses sacos plásticos eles devem conter cerca de 1/4 de volume do volume de água e o restante de oxigênio. Então, o oxigênio ele deve ser de tubo pressurizado, mas sem manter o saco plástico com muita pressão interna, ele tem que ficar um pouco frouxo, né, porque ele pode aumentar a chance de perfuração se ele estiver muito cheio, né. Então, no transporte com caixa, por exemplo, a aeração ela deve ser constante, né. Então, por que os peixes ficam em jejum, né? Os peixes em jejum, eles consomem menos oxigênio que os peixes alimentados, e o tempo de jejum, ele depende da temperatura, dos hábitos alimentares, né? Os peixes carnívoros, por exemplo, eles resistem menos ao jejum do que os demais. Então, no transporte em caixas, deve-se encher para que os peixes não sofram com a movimentação, deve encher de água para que os peixes não sofram com essa movimentação da água. Técnicas de manejo. Então, sobre densidade de povoamento. A quantidade de peixes a ser estocada ela depende de vários fatores, como a espécie, a fase de desenvolvimento, o tamanho do peixe, a qualidade da água do tanque, a estação do ano, vários fatores, né? Então, o fato de que o aumento da densidade populacional promove a redução do crescimento também deve ser considerado. Assim, nos viveiros com menos peixes, o crescimento é mais rápido, obviamente, do que nos viveiros com mais quantidade de peixes, né? Para larvas, por exemplo, deve-se utilizar uma densidade de 100 larvas por metro quadrado, para a maioria das espécies. Então, se houver maior quantidade, a retirada dos alevinos ela deve começar mais tarde em decorrência da menor disponibilidade de alimento. Sobre a qualidade da água, né? A água ela deve ter componentes na quantidade certa, pois a produção do viveiro está relacionada com a qualidade da água que o abastece. Então, quanto mais intensivo for esse sistema de cultivo, maiores serão as exigências em termos de qualidade de água e, portanto, maior a necessidade de frequência de acompanhamento das suas condições. Então, no caso da piscicultura, é fundamental conhecer as propriedades físicas, químicas, biológicas dos ambientes de criação, pois são fatores limitantes na produção. Então, o acompanhamento de alguns parâmetros para determinar a qualidade da água é essencial, né? A temperatura, por exemplo, é um dos fatores mais importantes, porque os peixes eles são na piscicultura, né? Os peixes eles são animais de sangue frio, então a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura da água e todo o metabolismo do peixe ele é afetado. Então, em temperaturas mais elevadas, os peixes eles consomem mais alimentos, eles ficam mais ágeis, crescem mais. Também aumenta o consumo de oxigênio. No entanto, a temperatura ideal de cultivo ela varia em função da espécie, de espécie para espécie, isso muda, né? Outro fator muito importante é o oxigênio, né? O oxigênio é indispensável para quase todas as funções vitais dos organismos vivos, né? E se encontra na água em quantidade variável, mas quase sempre em concentrações superiores dos demais gases dissolvidos na água, né? Mas é um fator que sempre deve ser verificado também.
Um outro fator que é muito importante é o pH, né? O pH ele atua diretamente nos processos da membrana celular, interferindo no transporte iônico intra e extracelular e entre os organismos e o meio, sendo importante no controle da toxidez por metais, pois as águas ácidas elas apresentam maiores concentrações de metais em suas formas solúveis, que são oriundos na água de processos de lixiviação, efluentes de mineração, esgotos domésticos, indústria, enfim. Então, a faixa adequada para o crescimento da maioria das espécies de peixes de água doce, né, varia entre 6,5 a 8,5. Porém, essa variação ela deve ser o menor possível durante o dia. E então, valores extremos de pH, eles danificam as superfícies das brânquias, levando os peixes à morte, né? Porque o pH ele afeta a toxidez de vários poluentes e metais pesados e também na disponibilidade dos nutrientes, né? Outros fatores também muito importantes é amônio e nitrito, né? A amônia é a principal forma de excreção dos resíduos nitrogenados dos peixes. Então, as formas da amônia no ambiente são NH3, que é a forma não ionizada e tóxica aos peixes, né? NH4, que é a forma ionizada e pouco tóxica, mas ainda assim tóxica. Então, acima de valores de 0,05 mg por litro, podem prejudicar o desempenho dos peixes, né? O nitrito também é produzido pela oxidação da amônia, a redução do nitrato, e essas duas formas são tóxicas aos peixes, né? Outro fator muito importante é a transparência da água, né? A transparência da água ela ultrapassa apenas poucos centímetros em águas que são fortemente coloridas, que está muito verde, né? Os valores para transparência eles variam durante o dia para o mesmo lado, interferindo diretamente no teor de oxigênio dissolvido. Então, o que é responsável por essa variação, né? A quantidade de plâncton, a circulação da água, o regime das chuvas, e essa transparência ela é muito importante ser verificada, né? Ela é medida através do disco de SEC. Então, para o manejo em tanques de terra escavado, né, se recomenda uma transparência de 40 a 80 centímetros de água. E outros fatores é a turbidez, a viscosidade da água também. Mas agora eu quero falar um pouco sobre o uso da aeração, né? A escolha de um tipo de aerador, ela deve considerar fundamentalmente o tipo do viveiro e a necessidade do oxigênio da espécie que está sendo cultivada, né? O aerador ele promove a oxigenação na água, e nessa oxigenação nós devemos considerar que no viveiro a água de pior qualidade fica próximo ao fundo. Então, além disso, a terra do fundo do viveiro contém restos de alimento, excreta de peixe e baixa oxigenação, né? Então, quando esse material do fundo é misturado às demais camadas da água, diminui drasticamente a qualidade dessa água. Um outro fator que é muito importante é a calagem. A calagem ela é realizada em viveiros destinados à produção de peixes pelo mesmo motivo que é feito no solo da agricultura, que é corrigir a acidez, né? Então, proporcionando um aproveitamento melhor dos nutrientes da água e melhorando muito a produção de algas nos viveiros. Porém, ela só deve ser realizada quando realmente o pH natural do viveiro for ácido, ou então para corrigir a alcalinidade. Legislação. Então, as normas que orientam a aquicultura, elas são constituídas por leis, decretos, resoluções que de forma direta ou indireta buscam o uso equilibrado dos recursos naturais. Um dos maiores problemas atuais da aquicultura está relacionado à legislação e ao ordenamento legal, porque muitos dos empreendimentos eles estão irregulares em relação ao Código Florestal.
Então, sobre o licenciamento ambiental. Todos os empreendimentos aquícolas, eles devem buscar ter o seu licenciamento ambiental, junto às entidades, aos órgãos responsáveis oficiais, né? Então, eles devem conseguir uma série de licenças, né? A primeira licença que o empresário tem que conseguir é a licença prévia, que é uma consulta de viabilidade do empreendimento, onde o empresário, o aquicultor, ele verifica junto ao organismo responsável, né, ao órgão responsável, se é possível construir aquele tipo de empreendimento, aquele tipo de obra naquele determinado local e se isso está em conformidade com a legislação ambiental em vigor, quer seja ela federal ou estadual. Então, com base nas normas vigentes, ele vai obter as respostas se o empreendimento ele é viável ou não. Essa licença ela não autoriza a construção, ela apenas atesta a viabilidade da sua instalação naquele lugar. Então, após ele conseguir a licença prévia, ele vai precisar da licença de instalação. Com a licença prévia aprovada, ele submete para a aprovação de um projeto físico da obra, com todos os detalhes de engenharia, demonstrando de que forma vai atender às condições, as restrições impostas pela licença prévia. Então, somente depois da expedição dessa licença é que pode começar as obras. Após isso, ele precisa buscar a licença de operação, né? Concluídas as obras, o empreendedor ele vai se dirigir ao órgão responsável e solicitar uma nova vistoria para se constatar que o empreendimento ele foi construído de acordo com o projeto apresentado, principalmente no tocante ao atendimento nas restrições ambientais. Então, se tiver em desacordo, a obra ela pode ser embargada, mas se tiver de acordo, a licença vai ser expedida e somente assim o empreendimento ele vai poder começar a funcionar. Então, com relação aos procedimentos para a obtenção da licenciatura na aquicultura, eu vou falar um pouco sobre quais são os procedimentos, como que pode acontecer na instalação de piscicultura em tanques escavados na região do Paraná. Então, assim, o interessado pelo empreendimento, ele deve se dirigir até o Instituto Ambiental do Paraná, mais próximo da sua residência, e manifestar o pedido, né? O responsável do Instituto Ambiental, ele vai encaminhar o proprietário para preencher alguns formulários, pagamentos de algumas taxas, e após a requisição feita no Instituto, os técnicos da área do meio ambiente, eles irão até a propriedade fazer a fiscalização sobre o local da instalação dos tanques referentes a alguns itens, como a captação de água, de rios, distanciamento do local, da construção de rios e nascentes. Então, acontece dessa forma. Então, já para a instalação da piscicultura em tanques redes, o aquicultor, que ele está interessado no cultivo, ele deve procurar a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da República, que é o CEAP, que é o órgão responsável pelo ordenamento da aquicultura, e a CEAP ela fará os encaminhamentos do pedido aos outros órgãos, que devem também emitir os seus pareceres, e os órgãos são os seguintes: o órgão ambiental, no caso do Paraná, né? O Instituto Ambiental do Paraná, a Marinha, que vai tratar das questões de segurança do tráfego aquaviário, o Serviço do Patrimônio da União, que trata das questões de bens públicos, né? E ainda tem a Agência Nacional das Águas, que vai fazer a outorga, né? Então, todo esse ordenamento jurídico a respeito da aquicultura está contido no decreto 4.895, de 25 de novembro de 2003. E é isso, eu tentei fazer um resumo daquilo que é importante da gente entender e saber sobre o manejo na aquicultura, né? Eu tentei dar uma explanada geral
sobre o que é importante. Se você chegou até aqui, você é um vencedor. Desculpa a piadinha. Mas é isso, gente. Beijo da Alta.